Então tá. Por que é importante, então, a gente saber a geometria das moléculas? Porque é através da geometria que a gente sabe se as moléculas são polares, tá? Se elas são polares ou apolares. Como é que eu vejo isso? Lembra que eu falei? A eletronegatividade? Então, a gente tem que saber da eletronegatividade, tá? Então, quem que são os mais eletronegativos? Aqui, ó, a setinha apontando. Os mais eletronegativos são esses caras aqui, ó, tá? São os ametais. Esses aqui, desculpa. Esses aqui, ó, são os menos eletronegativos, tá? Aí a gente tem a fila de eletronegatividade, lembra? Aqui, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E os metais são os menos eletronegativos, tá? Quando eu tenho esse aqui, ó, esse parece que é um igual e um tiozinho em cima, é que a eletronegatividade é bem parecida, tá? Desses aí. Bom, então o que é eletronegatividade, né? Que a gente falou, é a tendência que o átomo tem para atrair o elétron, aqui, ó, quando ligado a outro átomo, né? Quando numa ligação. Então, o que acontece? Vamos ver se eu consigo virar aqui. Bom, quando eu tô numa ligação, eu tenho cada ligação aqui, ó, cada pauzinho aqui, ó, beleza? É uma ligação, ou seja, tem um elétron aqui e outro elétron aqui. Eles estão sendo compartilhados. Só que, na verdade, não fica um aqui, outro aqui. Lembra que eu falei? O que acontece? Eu tenho aqui, ó, o HCl. É como se o elétron do H ficasse bem pertinho do Cl, tá? Por quê? Porque o cloro é muito mais eletronegativo, beleza? E o que tem a ver com polaridade? Quanto mais o elétron tá do lado do polo, você concorda que mais, né? Aqui eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eu tenho 7 elétrons mais uma do hidrogênio, 8. É como se fosse assim a ligação. Concordo que quanto mais elétron aqui, mais negativo aqui fica. Ou seja, muito elétron é negativo, então mais negativo fica o lado de cá. Aí forma uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétrons. É como se fizesse isso aqui, ó, formasse uma nuvem. Lembra que eu falei que elétron não ligado ocupa muito espaço? Então, eu tenho vários elétrons aqui, ó, e eles vão ocupando espaço. Então, fica uma nuvem. Isso aqui a gente chama de polo. Então, aqui tem um polo mais negativo, que tá cheio de elétron. E como aqui falta elétron, aqui tem um polo mais o quê? Positivo, tá? A molécula em si é uma molécula neutra, porque é negativo com positivo. Mas os elétrons estão mais deslocados por um lado, para um lado só. Beleza? Bom, o que isso significa? Significa que para eu olhar a polaridade de algo, eu tenho que olhar essa diferença, para onde os elétrons estão. Então, eu tenho que olhar sempre o cara mais eletronegativo. Aí, a gente, né, o povo, os cientistas lá convencionaram que nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer uma seta para o cara mais eletronegativo. E a gente chama essa seta de momento dipolar, que é um Mi. Vou chegar mais assim. É um Mi. Beleza? Então, esse Mi, a gente não precisa saber o valor numérico dele. A gente só precisa saber se ele é igual a zero ou diferente de zero. Como eu tenho o elétron deslocado para um lado, esse Mi é diferente de zero. Beleza? Porque zero é se aqui fosse igual aqui. O meu tanto de elétrons tem de um lado, tem do outro. E não é. Por exemplo, se eu tenho uma molécula, vamos colocar aqui embaixo, de H2. Seria assim, né? Essa molécula é um H2. Beleza? Os dois são o mesmo átomo, ó, H. Então, com a mesma vontade que esse puxa elétron para ele, esse puxa para ele. Beleza? Então, esse elétron não está deslocado. Então, eu não tenho uma nuvem de elétrons de um lado só. É como se o mesmo tanto de elétron dos dois lados. Tá? Eu não tenho, tá vendo a diferença? Eu tenho aqui, ó, uma nuvem de elétron aqui, ó. Aqui eu não tenho. Tá? Então, aqui não tem essa seta, porque essa seta me mostra o mais eletronegativo. E os dois, nesse vetor,
Aqui os dois têm a mesma eletronegatividade, é o mesmo elemento. Então, aqui a gente fala que o Mi é igual a 0, tá? Sempre, então, que eu tiver um Mi diferente de 0, eu chamo a minha molécula de polar. Se eu tenho um Mi igual a 0, eu chamo a minha molécula de apolar. Beleza? Olha como que vai ficar fácil. Olha aqui a água. H2O. Ela é assim, a gente acabou de ver que ela é angular, né? Ela não é uma linha reta igual essa molécula aqui, tá? Ela é angular, assim, ó, ela tem um ângulo. Quem que é mais eletronegativo? A gente olha pela fila de eletronegatividade. Não é o FON, né? O F, o O e o N mais eletronegativos? Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a gente faz duas setas viradas para o mais eletronegativo. Beleza? Lembra lá na física, quando vocês fizeram vetores? Não tem aqui, ó, o resumo, a resultante de dois vetores? Não seria esse vetor aqui? Não é isso? O que acontece? Se é uma resultante, então quer dizer que a resultante não é 0, tem um vetor. Vocês aprenderam em física, né? Se tem um vetor para algum lado, tem um resultante. Então, quer dizer que a molécula de água tem um Mi diferente de 0. Tá? Que a gente chama de momento dipolar. Tá escrito no nosso resumo. Momento dipolar é um Mi. Eu tô mexendo, tá ficando pior. Bom, se ele tem um momento dipolar diferente de 0, então essa molécula é polar. E a gente já não sabe que a água é uma molécula polar? Pronto. E polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Tá? Aí, nós temos essa molécula aqui, ó, de CO2. Então, vamos lá. A molécula de CO2, entre o C e o O, quem que é mais eletronegativo? Tá lá, o FON, F-O-N, são os mais eletronegativos. E o O tá aqui. Ó, tô sujando o trem. O que acontece? Então, quer dizer que eu tenho uma seta, um vetor, né, vindo do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Beleza? Se eu tenho um vetor, quer dizer que essa ligação aqui, ó, C dupla O, a ligação, essa ligação só, ignora isso aqui, ó. Beleza? Essa ligação aqui é uma ligação polar. Então, um pouquinho, ó. Ligação polar. Beleza? Do mesmo modo, essa ligação C dupla O também, tá? Tem um vetor que vai do C para o O. Também é uma ligação polar. Então, essa ligação também é uma ligação polar. Tá? Mas olha só. Eu tenho é a mesma ligação C dupla O para cá e C dupla O para cá. Então, quer dizer que esse vetor é igual a esse, só que em sentidos opostos. Beleza? Então, o que acontece? Eles estão na mesma direção em sentidos opostos. Então, a gente aprendeu lá em física que o vetor, mesma direção em sentidos opostos, a gente anula, né? Então, a resultante aqui, o Mi resultante, aí você pode botar Mi R, que é o Mi resultante, é igual a 0. Presta atenção, a ligação, ela não é igual a 0. A ligação, o Mi da ligação é diferente de 0. Só que quando eu somo, o Mi total é igual a 0. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que na molécula de CO2, nessa molécula de CO2, as ligações são polares. Concorda? Se a Mi é diferente de 0, a ligação é polar. Só que a molécula é apolar. Quando eu somo os dois vetores, dá igual a 0. Igual a 0 é apolar. Se é diferente de 0, é polar. Entendeu? Então, presta atenção quando o exercício te perguntar se as ligações da molécula são polares ou apolares,
ou se a molécula é polar ou apolar. Beleza? Nesse caso aqui, as ligações são polares e a molécula apolar.